eu entrei no Professor Global e vi o seguinte: quem quiser realmente assim, não tem muita experiência ou quer ver detalhes, quer ver abordagem para quebra espontânea da simetria e mecanismo de Higgs, né? Eu estou deixando, tem aulas bastante detalhadas assim. Então vamos dizer o seguinte: quebra espontânea de simetria e mecanismo de Higgs. Quem quiser, tem as referências todas que eu já deixei, né, de artigos, de livro, mas quem quiser assistir pelas aulas, porque nas aulas eu tento abordar algumas coisas que são diferentes do livro, porque eu pude ter acesso a essas aulas com o próprio pessoal que criou a teoria. Então a gente, às vezes, umas aulas, uma aula com Salah, a gente aprende mais coisas do que às vezes está no livro, né? E o curso de eletrofrágil lá em Trieste era muito bom, era dado também por um professor italiano que morreu recentemente, o nome dele era Giuseppe Furlan, que era um profundo conhecedor de interação fraca. Ele já era aluno do ex-aluno do Fermi. Então, na Itália tem uma tradição muito forte de weak interactions. Então, essas aulas, esses cursos lá eram muito bons. Então, tem o seguinte, do Professor Global, então vou botar só as referências do Professor Global, porque os livros e os artigos eu já passei para vocês, né? É o curso de interações fundamentais, eletrofráca, 2011. Esse foi o curso onde eu fiz a coisa mais terra-terra e mais detalhada, porque foi a primeira vez assim, que a gente colocou esse curso online, então eu fiz questão de fazer. Então, a gente aqui trabalha da aula 9, a aula número 18. Então, basicamente 9 aulas assim. Depois teve o curso de também interações fundamentais da eletrofraca. Agora aqui posso colocar o curso de eletromagnetismo de 2014. Depois, essas aí são as diferenças fundamentais, tá? De curso, assim, de aula, né? Bom, então vamos lá. Então, foi Interações Fundamentais da Eletrofraca 2011, Eletromagnetismo 2014 e também Interações Fundamentais da Eletrofraca 2015. Bom, então nós estamos trabalhando a questão que nós tentamos assim, na aula passada, né, discutir sobre ponto de vista assim, um pouco mais
de interpretação, né, de visualização do resultado, não tanto fazer cálculo, fazer expansão, mas entender o mecanismo, né, da quebra espontânea da simetria. A gente fez um esforço para isso na aula passada, né, colocando a questão, o papel decisivo dos escalares, o que está em jogo quando a gente quebra a simetria espontaneamente por escalares e não por vetores ou espinores, e está em jogo a questão da invariância relativística, e depois também desempenha o papel fundamental, a invariância translacional. Então, a invariância sobre translações, a invariância relativística, ou no caso não relativístico, a invariância rotacional, elas são fundamentais para o estabelecimento lá do papel dos escalares. Tem um curso que está no Professor Global, que eu não me lembro se é de 2013 ou 2014, que se chama Simetrias e Mecanismos de Quebra. Nesse curso a gente trabalha também na quebra dinâmica. Então tem um curso também do Professor Global, que é Simetrias e Mecanismos de Quebra. Não sei se é 2013 ou 2014. Está lá no Professor Global. Então lá também a gente faz uma discussão, só que estou chamando a atenção desse curso, porque não para olhar a parte de quebra espontânea, mas quem quiser fazer alguma contraposição entre a quebra espontânea e a quebra dinâmica, aqui nesse curso a gente discute um pouco a questão da quebra dinâmica da simetria, que é feita por férmions, mas não férmions tomando valores esperados no vácuo diferente de zero. Condensados fermiônicos, né? Então, aqui tem a parte de Dynamical Symmetry Breaking. Se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, por alguma razão, por exemplo, quem vai fazer fenomenologia das interações eletrofrágeis, quem for daqui para frente, pensando na física do LHC, um dos aspectos interessantes da possibilidade de medição do LHC é novas gerações de férmions. E a Dynamical Symmetry Break, ela acaba sendo importante se a gente quiser pensar se o bóson de Higgs, por exemplo, acontecer de ser composto. Então, a Dynamical Symmetry Break está ligada, por exemplo, né, a uma estrutura composta, quer dizer, um Higgs composto. Então, é um tópico que foi até por isso que eu coloquei nesse curso. Eu fiz esse curso em 2014, foi 2013 e 2014, para já quem tivesse interessado poder seguir para essa direção da quebra dinâmica de simetria. Mas é uma questão que ela assim, não é muito popular, a não sei quem estuda a chamada Technicolor, ou quem estuda, por exemplo, quarta geração de férmion, questão de Higgs composto. Então, esse Dynamical Symmetry Break, ele pode ser um tópico interessante se alguém quiser, por exemplo, se concentrar na discussão de um Higgs composto. Né? Esse Higgs mesmo, que foi medido, né? Esse Higgs de 2012, não se sabe, por exemplo, se ele é elementar ou composto. Não se tem ainda um experimento que ateste, né, que ele seja realmente uma partícula elementar. Como eu coloquei no e-mail de vocês de domingo, os acoplamentos de Yukawa não foram medidos, é uma questão importante, porque, tudo bem, mediu a massa, mediu o tempo de vida, mediu o decaimento, mas tem que medir também constante de acoplamento. E a outra questão é, se ele é o Higgs do modelo padrão, ele não deve ser composto. Então, se ele tiver uma estrutura composta, deve ter uma física mais fundamental por baixo. E essa física mais fundamental, ela é ligada a essa quebra dinâmica de simetria, onde existem férmions mais fundamentais. Só que esses férmions mais fundamentais, eles podem se condensar para formar, quer dizer, dar valores esperados no vácuo diferente de zero. Isso aqui se comporta como um escalar. Então é como se o campo de Higgs, né, que é o escalar, que consegue ter esse valor, se condensa no vácuo, esse campo escalar, ele na verdade é um par de férmions, que é o que são chamados férmions mais fundamentais. Quem quiser aprofundar a leitura sobre quebra dinâmica de simetria, não aprender tudo, mas ter um material bem escrito, é o livro do Miransky,
tem um livro que é chamado Dynamical Symmetry Break. Esse livro está disponível, tanto na livraria Gênesis como no org BookZZ também, né? É um ótimo livro. Ele, inclusive, faz uma boa revisão de quebras espontâneas de simetria e trabalha fortemente com a quebra dinâmica da simetria. Isso é uma coisa, é uma referência que... Então, você disse que foi medido a massa, o tempo de vida? A massa, o tempo de decaimento, os decaimentos, né, quer dizer, em Z0, fóton, Z0, e o spin. O spin e a paridade. Já estava assim, porque em 2012, agora, a partir daí, mediram-se novos decaimentos. Tal mais, tal menos, dado mais, dado menos, né? Mas não mediu, não se chegou a mais nada, não se mediram os acoplamentos de campo. Tá? Agora, você poderia, só para desenhar os gráficos, é possível agora? Posso fazer daqui a pouquinho, já o gráfico te dá um decaimento do Higgs em 2 E0 e, por exemplo, em 2 lepton mais, lepton menos, ou W mais, W menos, certo? Então, isso aí é só uma questão de referência, de localização. Deixa eu chamar a atenção aqui. Na aula passada, então, estávamos trabalhando, vimos já acertamos bem o setor de Higgs e vimos que o nosso Higgs, no modelo padrão, é um Higgs, vamos dizer assim, dublete, é um Higgs não abeliano, não é um Higgs que é silete associado a algum, ele é associado a SO2, deixa eu só colocar uma coisa aí. O nosso campo de Higgs, só para lembrar aqui, né, ele tem essa estrutura aqui. A gente viu que por argumentação de carga elétrica, aqui deve estar com a componente carregada positivamente, e aqui a componente neutra, e ambos são campos escalares complexos, né? E o que, né, marca, né, a presença, a importância do Higgs é ele adquirir, né, um valor esperado no vácuo não trivial. Então a gente viu que isso aqui, né, esse valor esperado no vácuo, na verdade, tem duas componentes, então seria alguma coisa desse tipo. Ele vai ter um valor esperado no vácuo Φ+, na verdade, em princípio, as duas componentes, né, teriam valor esperado no vácuo. Aí é um dublete de SO2. Agora, vou só chamar a atenção para o seguinte fato. No primeiro, na componente superior, essa carga aqui é mais. Então, esse valor esperado no vácuo, se eu faço uma transformação, eu estou sempre chamando a atenção, nós ainda não introduzimos o eletromagnetismo, mas nós sabemos que o eletromagnetismo deve sair dessa formulação unificada. Então, a gente já está fazendo os desenvolvimentos pensando que a carga elétrica vai estar aí. Então, se esse objeto, nós já tínhamos visto que esse objeto aqui, na construção, né, do modelo, ele vai carregar a carga elétrica positiva. Então, se alguma coisa toma um valor esperado no vácuo, né, e esse objeto tem carga elétrica positiva, isso está me dizendo que esse valor esperado no vácuo é carregado positivamente. Então, isso significa que esse vácuo aqui é carregado. Quer dizer, na verdade, quando a gente tem isso aqui, esse objeto aqui é o campo, e o valor esperado no vácuo desse campo é uma constante. Nós já vimos que tem que ser uma constante por causa da invariância translacional do espaço-tempo. Então, esse resultado aqui é uma constante. Esse campo é um escalar, então esse campo tem spin zero, mas esse campo tem carga mais. Se esse campo tem carga mais, isso está me significando que se eu fizer uma transformação eletromagnética, o que é a transformação? Quando a gente tem um eletromagnetismo, uma transformação comum eletromagnética, é uma transformação de fase, né? Quer dizer, é uma transformação desse tipo assim, Φ+, linha, fica exponencial, e aqui o parâmetro, aqui o valor da carga, e aqui o campo, né? Nesse caso, a carga é mais 1. Então, essa fase aqui seria elevado a Iα aqui. Então, esse campo aqui tem
Então, se nós fizermos, né, fizermos uma transformação de gauge, isso aqui está demonstrando, se esse cara aqui é carregado e o vácuo é neutro, esse vácuo aqui é neutro, todo estado neutro é ortogonal a um estado carregado, né, pela conservação da carga. Se esse estado aqui é neutro, aí quando esse objeto aqui atua no vácuo, ele vai ganhar essa transformação de fase. Então significa que esse objeto aqui, isso aqui é um campo. O campo atuando no vácuo vai estar me dando aqui um estado, não sei se vai me dar um ket carregado positivamente. E aí, o ket carregado positivamente é ortogonal ao neutro por conservação da carga elétrica. Então, se nós temos conservação da carga elétrica, se nós temos que a simetria eletromagnética não é violada, esse valor esperado no vácuo aqui tem que ser identicamente zero. Porque, senão, estaria indicando a existência de um estado com a mesma energia que o vácuo, porque quando, né, nós atuamos isso aqui, se eu estou falando de uma teoria que tem invariância sobre transformações de carga, que se conserva a carga eletromagnética, a gente sabe que o newtoniano tem que ser invariante de fase eletromagnética. Não estou falando de S2 ou 1, não, estou falando de eletromagnetismo. Então, esse campo aqui tem carga a mais, quando ele atuar no vácuo, ele vai me produzir um estado de uma... Isso aqui é um operador de campo. O operador de campo atuando no estado de vácuo, me dá o estado de uma partícula, vai me dar o estado de uma partícula com carga a mais. Então, significa que eu tenho um outro vácuo, quer dizer, um outro estado com a mesma energia, só que carregado positivamente. Mas o elemento de matriz entre o vácuo e um estado de carga positiva é identicamente zero por conservação da carga elétrica. Então, esse valor esperado no vácuo tem que ser igual a zero. Então, eu já sei que quando eu for pegar o valor esperado no vácuo desse Higgs, essa parte superior é zero. Mas a parte inferior é neutro, ele é eletromagneticamente neutro. Então, esse valor esperado no vácuo aqui pode ser diferente de zero sem nenhum problema, porque eu não estou violando a conservação da carga elétrica. Esse cara é neutro, quando ele atuar no vácuo, ele vai me dar um estado, vai me dar um ket de carga nula. E aí é claro que um ket de carga nula não é ortogonal a outro ket de carga nula. Então, essa é a estrutura do dublete. Na teoria eletrofrágil, então, o dublete de Higgs, a configuração de energia, de estado fundamental dele, a configuração de mínima energia que representa o vácuo eletrofrágil, tem que ter necessariamente aqui essa estrutura. Então, o valor esperado do vácuo, ele só vai aparecer na componente inferior. Vou colocar aqui, então. Esse objeto aqui pode ser diferenciado. Mas, claro, esse campo aqui, se fizer, é um campo complexo. Então, ele pode ser escrito assim. Ele pode ser um valor constante, mas complexo. Ele poderia ser um V0 mais um I do zero, que é um campo complexo. Então, esse campo complexo pode ter as duas componentes, a parte real e a parte imaginária do campo, né? Só para deixar isso claro. Agora, vamos observar o seguinte. Ou seja, então só vou voltar aqui, vamos deixar assim. E vamos pensar o seguinte, esse objeto aqui é um vetor no espaço de SO2, é um dublete de SO2, é um dublete constante, zero e um valor constante, complexo, mas constante. Existe um teorema na teoria de grupos, né, que diz que uma representação é irredutível se todo vetor dessa representação for cíclico, ou seja, a partir de um dado único vetor daquela representação, por transformações do grupo, eu posso gerar qualquer vetor daquela representação. Esse é o conceito de uma representação irredutível. Vamos pensar assim, algo desse tipo. Por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui, eu só conheço esse vetor. Se eu fizer todas as rotações possíveis, eu vou gerar todos os vetores possíveis. Né? Vou fazer uma rotação desse vetor, vou gerar esse vetor. Depois, claro, eu posso combinar linearmente esses dois vetores, ganhar esse vetor. Então, a partir de um único vetor, a gente pode gerar todos os vetores do plano por transformações sucessivas de rotação. E aí a gente vê que o plano é uma representação do grupo de rotação. Uma outra ideia de uma representação irredutível, por exemplo, vamos pegar um tensor simétrico de rank 2. Um tensor simétrico de rank 2, HIJ. Então,
nós sabemos que podemos pegar esse tensor e decompor esse tensor numa parte simétrica de traço nulo mais o traço dele. Então, estou pegando um tensor, estou dizendo, ele pode ser decomposto. Se eu tirar o traço do lado esquerdo, o traço aqui do lado, esse pedaço aqui vai dar exatamente 3. Por 3 dá 1, fica traço igual a traço. Então, esse cara aqui tem traço 0. Traço de H2 é 0. Então, eu quebrei esse tensor em duas partes. Um tensor simétrico de traço nulo e uma parte proporcional à matriz identidade. Quer dizer, em termos matriciais, isso aqui pode ser escrito assim. Essa matriz simétrica 2 por 2 é essa matriz simétrica 2 por 2 mais um terço da identidade, mais um terço, vou botar assim, traço de H vezes a identidade 3 por 3. Peguei essa matriz 3 por 3 simétrica. Então, é claro, traço disso é igual a traço disso mais traço da identidade, que é 3. Então, traço de H cancela o traço de H. Então, traço de H2 é 0. E quebrei nessa. Se eu fizer uma rotação, nós sabemos como um tensor se transforma sobre rotações. Ele vai se transformar desse modo. H' vai ser H, vai ser a matriz de rotação, H, e a matriz de rotação transposta. Vai ser a lei de transformação de um tensor simétrico sobre rotações. Então, é claro que o traço, né, quando eu decompuser isso aqui, eu vou decompor isso aqui num H tilde mais um terço da identidade traço de H' é igual a R, aí vai para o H mais um terço da identidade traço de H vezes R transposto. Então, essa parte aqui, esse objeto aqui, se eu pegar R, H, R transposto e tirar o traço de H é H, aqui é H tilde. O traço de R, H tilde, R transposto, é sempre igual ao traço de H. Quer dizer, essa matriz aqui não muda o traço. Traço de H', por causa da propriedade cíclica do traço e o fato dessa matriz ser ortogonal, me diz que o traço de H' é igual ao traço de H. Então, o traço é invariante. Então, se eu fizer uma transformação de rotação, essa parte não muda e nem essa parte muda. Quer dizer, essa matriz continua sendo simétrica e de traço nulo. Então, transformado de uma matriz simétrica, vai dar sempre simétrico. O transposto disso vai ser o transposto disso, que é igual a H'. Então, a rotação ela não altera nem a propriedade de simetria e nem a propriedade de traço nulo. Então, eu quebrei, na verdade, essa representação em duas partes, que não se misturam. Se eu fizer uma transformação de rotação, essa parte que tem traço nulo nunca vai se misturar com o traço. Então, eu quebrei a representação em duas representações irredutíveis. E o que significa isso? Significa que, se eu tiver uma matriz de traço nulo dada, fixada, e eu aplicar uma transformação de rotação, eu obtenho outra matriz de traço nulo. Se eu pegar essa matriz de traço nulo e fizer aplicar uma outra rotação, eu vou obter uma outra matriz de traço nulo. Então, se eu partir de uma matriz fixada, digamos que eu partisse de uma matriz simétrica de traço nulo, que fosse essa matriz aqui, 1, 0, 2, 0, 1, 3, aqui 2, 3, menos 2. Essa matriz é simétrica e tem traço nulo. Se eu fizer uma rotação em cima dela, eu vou ganhar uma outra matriz simétrica e de traço nulo. Se eu aplicar uma outra rotação a partir dela, eu vou ganhar uma terceira matriz simétrica de traço nulo. Então, a partir dessa matriz aqui, aplicando todas as rotações possíveis, eu vou gerar o espaço de todas as matrizes simétricas de traço nulo. Esse é o conceito de vetor cíclico. Significa que a partir de um único vetor constante, eu consigo gerar todos os objetos daquela representação. Então, esse conceito vai estar em jogo aqui. Vamos olhar, porque isso aí tem uma consequência importante na teoria de campos, né? Quer dizer, o fato desse teorema, assim, parecer ser um teorema inócuo da teoria de grupo, ele, na verdade, tem uma consequência quando a gente está falando de uma teoria de campos, sobretudo com quebra espontânea da simetria.
porque isso está dizendo que, de repente, o nosso campo tem mais componente do que precisava. É isso que eu quero dizer. Então, nós temos essa ideia, nós temos esse campo aqui, que tem essa estrutura, e nós sabemos que eu posso, a partir desse campo aqui, por exemplo, vamos pegar só uma ideia. Vamos pegar esse vetor muito simples, aqui, 0, 1. Esse vetor, na verdade, aqui, ele está sendo escrito dessa forma. Posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é V0, 0, 1, mais o 0, 0i. Ou então eu posso escrever assim, né? Tá bom, isso é melhor. V0 mais i, o 0, 0, 1. Então, na verdade, esse valor esperado no vácuo do Higgs, ele a menos dessa constante aqui, que é o valor esperado no vácuo da componente φ0, ele é esse vetor, 0, 1, que é um vetor típico da representação bidimensional. Eu posso pegar esse vetor, é um vetor complexo, né? Nesse caso, o componente dele é real. Mas vamos ver o seguinte, vamos fazer uma transformação SU2 em cima dele. 0, 1, transformado SU2. Isso aqui vai dar para a gente exponencial. O que é a típica transformação de SU2? Exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2, atuando em 0. Vamos fazer uma transformação aí infinitesimal. Vamos explicar, pegar esse campo aqui, expandindo em primeira ordem em ômega, para ver o que acontece na álgebra, né? Então isso aqui vai ser a identidade, o primeiro termo é a identidade, então vai dar 0, 1. E o segundo termo vai ser mais i sobre 2, vou colocar aqui mais o meio, aqui vamos ter i, e aqui a gente vai ter ômega A sigma A. Vamos fazer essa contração aí. Então isso aqui vai ficar ômega 3 menos ômega 3. Aqui vai ficar ômega 1, aqui vai ficar ômega 1, e aqui vai ficar menos i ômega 2, e aqui vai ficar mais ômega 2. E isso aqui atuando em 0. Então, fazendo uma transformação infinitesimal de SU2, a gente vai obter a seguinte coisa. 0, 1, mais. Aqui eu vou botar, vai dar o quê? Esse vetor assim. Vai ficar, esse ômega 3 vai dar 0, vai ficar ômega 1 menos i ômega 2, aí vai ter um i aqui. Então vai ficar i ômega 1 mais ômega 2 sobre 2, vai ficar i ômega 1, vai ficar i ômega 1 mais ômega 2 sobre 2, é o que vai sair daqui. E depois, essa transformação aqui vai dar menos i ômega 3 sobre 2. Certo? Então, é uma transformação. Claro, mas termos de ordem ômega 2. Que nós estamos desprezando só para fazer essa análise infinitesimal. Então, isso está me dizendo o seguinte. Que é o 0, 1, né? Ele estava com isso aqui. Então, essa transformação está me dizendo o seguinte. Esse objeto aqui, 0, 1, transformado de SU2, sob essa transformação caracterizada pelos ômegas, ele acabou ficando 0, 0 mais isso aqui, então ganhou essa forma aqui. Vamos dizer, ômega 2 mais i ômega 1 sobre 2 e 1 menos i ômega 3 sobre 2. Então, vemos esse objeto aqui, certo? Se nós pegarmos aquele, deixa eu apagar isso aqui. Então, o nosso valor esperado do vácuo do Higgs, né? O vácuo fraco, né? O vácuo da teoria fraca,
que nós pegamos. Então, nós estamos trabalhando então, sempre naquela situação em que o parâmetro I2 é negativo, o lambda é positivo, ou seja, nós estamos trabalhando na fase em que há quebra espontânea de simetria, não na fase da simetria exata, mas na fase em que o potencial me permite uma configuração de campo de Higgs clássica, uma configuração clássica de campo constante que minimiza a energia. É nessa situação que nós estamos trabalhando. Então, nós tínhamos isso aqui, quer dizer, o nosso VAP ele era V0, tinha chamado assim V0, mais I, o zero, tudo isso aqui é constante, vezes 0, 1. Então, quando nós fizermos a transformada disso aqui, né, estamos fazendo a transformada de SO2 disso aqui, SO2 obviamente vai estar atuando aqui nesse vetor, né, isso é constante. Então isso aqui vai dar para nós isso aqui, vai ficar, nosso campo vai ficar com essa estrutura aqui. V0, a parte real vai ficar V0 ômega 2 menos o zero, então vai ficar V0 ômega 2 menos o 0 ômega 1 sobre 2. E depois a parte puramente imaginária vai ficar o 0 ômega 2 mais IV0 ômega mais V0 ômega 1 sobre 2 também. E depois a parte de baixo vai ficar V0, a parte que vai ficar V0 mais o 0 ômega 3 sobre 2, vai ficar V0 mais o 0 sobre 2 ômega 3, a parte real. E na parte imaginária, aqui vai ficar V0 mais esse aqui, né? Então, V0, tá, esse aqui vai ficar imaginário, esse aqui vai ficar lambda mais I, o 0 tá certo. E na parte imaginária a gente vai ter esse I, vai ficar o 0 mais I, o 0 sobre 2, né? Não, vai ficar o 0 na verdade. Mais I, vamos botar assim, 2 o 0, vou botar assim que está denominador comum, fica I o 0 e esse cara aqui vai ficar menos V0 ômega 3 sobre 2. O que a gente observa? Apesar desses parâmetros, o que a gente está observando? Que a partir desse estado de vácuo, uma transformação de SO2, se essa transformação de SO2 for global ou local, não importa, isso aqui é válido, seja ômega 1, seja um ômega 1, ômega 2, ômega 3, constantes ou não. Essa transformação é SO2. Se essa transformação é local, então vamos nos focalizar no caso da simetria de gauge mesmo, simetria local. Se essa simetria é local, esses parâmetros dependem de T e de X. Então, aqui eu tenho uma dependência que são constantes, mas eu tenho. Então o que eu gero aqui? Aqui eu estou gerando um campo real, quer dizer, esse dublete aqui vai ganhar no final do dia a seguinte estrutura. Um campo real, vamos chamar aqui, sei lá, um campo aqui, vamos chamar de Qi, de X, né, que vai, a dependência X vem dos parâmetros ômega 2 e ômega 1. Vou ganhar aqui um Qi de X, e aqui eu vou ganhar mais um I, e aqui um outro campo que eu posso chamar de Psi de X. E aqui embaixo eu vou ganhar uma parte real, que é um campo, que eu posso chamar, sei lá, de H de X. E depois eu vou ter uma parte imaginária aqui, que também é independente, vai ser um I, por exemplo, zeta de X. Então, a partir dessa configuração de vácuo, por transformações de SO2, né, eu posso gerar esse estado aí, eu posso gerar um objeto que está se comportando como um campo, né? Quer dizer, a partir do estado de vácuo e de uma transformação SO2, eu estou gerando um dublete, um campo, e esse campo está refletindo exatamente os parâmetros daqui do meu modelo, os parâmetros do meu
do meu RIS. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos imaginar então, o seguinte. Só para agora fazer o paralelo com o nosso RIS. Então, o nosso campo de RIS, ele tinha essa estrutura aqui. Vamos retomar aqui. O nosso campo de RIS geral, campo fio, dublete de RIS, né? Ele tem aqui uma componente φ+, um campo escalar carregado positivamente e um campo escalar neutro, eletromagneticamente, está lá. Agora, o que a gente está observando é o seguinte, eu posso sempre atingir essa estrutura aqui se eu partir disso aqui, ó, uma transformação de SO2. Eu vou ter aqui exponencial de I, vou botar aqui ômega de X, claro, de TX, né, parâmetros locais, sigma sobre 2, atuando nesse objeto aqui, 0, 1. Ou posso botar aqui atuando nesse objeto aqui, 0, V0, mais I por 0. Então, se eu atuar com essa transformação tipo SO2 nesse estado aqui, eu posso gerar exatamente essa estrutura, onde quem é φ+? φ+ vai ser V0, ômega 2 de X, menos, mais I, isso, quer dizer, então isso aqui é o meu φ+, isso aqui está fazendo exatamente o meu φ+, então eu consigo determinar completamente o meu φ+, em função dos parâmetros de SO2, e aqui vai fazer o papel do meu φ0. Então, qual é a moral disso aí? Por que esse exercício é trivial, mas é simples, mas não é trivial? Porque ele está me mostrando o seguinte, um campo, ele pode ser colocado de uma forma que se assemelha a uma transformação de meio. Isso aí é bem profundo, eu vou mostrar para vocês depois que a coisa, ela vai parecendo muito simples como um exercício algébrico, mas tem um significado que eu já vou mostrar para vocês, que é como a gente pode manipular com campos em certas situações e não pode manipular com a mesma uma representação equivalente daquele campo em outras situações. Vamos já ver. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, nós conseguimos então podemos então colocar o nosso campo de RIS dessa forma. Porque o que a gente imagina? Que o campo, ele é flutuação. Eles são pequenas perturbações que flutuam em torno do vácuo. Por isso que eu fiz a aproximação em primeira ordem. Eu estou imaginando que o nosso campo verdadeiro são as flutuações, as linearizações, as flutuações em torno do vácuo. Então, esse campo com essa estrutura, se eu pegar essa exponencial aqui e expandir em primeira ordem, eu estou gerando exatamente essa estrutura. Então, o que nós estamos dizendo é que eu posso reescrever esse campo de uma forma exponencial. É como isso aqui é exatamente a forma polar para SO2. Quando a gente pega um número complexo, Z, e diz que esse número ele é um módulo vezes uma fase, basicamente o que eu estou dizendo aqui é isso aqui. Isso aqui está funcionando como sendo o módulo do campo e isso aqui a fase. Quer dizer, só que esse campo não é um campo complexo, nenhum unidimensional, ele é um campo complexo em SO2. Pois não? Eu poderia fazer, ao invés de só SO2, Oi? Ao invés de fazer só SO2, eu poderia fazer SO2 próximo 1, como grupo de simetria? Quer dizer, não, na verdade, o grupo de simetria aqui é SO2 próximo disso. Quer dizer, aonde é que está o 1 já está nas atribuições de carga. Quer dizer, isso tudo aqui é SO2. Quer dizer, é SO2, mas se enquadra no SO2-1 porque esses campos automaticamente já têm uma carga bem definida sobre o 1. Nós tínhamos visto em mais aulas anteriores que as duas componentes têm a mesma hipercarga Y. Então, não estou mexendo, eu estou fazendo por SO2, automaticamente estou fazendo por 1. Então, essa tua questão vem justamente aqui. Imagina que eu tenho um número complexo. Eu posso escrever esse número complexo. Vamos nem pegar um número complexo, vamos pegar um campo complexo. Vou dizer que a gente tem um campo de Klein-Gordon, como a gente faz sempre, aquele exercício que é o primeiro exercício de qualquer teoria de campo. Pega um campo complexo e expande ele dessa forma. Vamos dizer assim, φ1 mais I φ2 sobre raiz de 2. Que é a expressão cartesiana do campo. Então, aí eu vou pegar o lagrangiano de Klein-Gordon, que é dmi φ star. dmi φ. Substituo o φ por φ1 mais I φ2. Substituo o φ star por φ1 menos I φ2. Isso aqui vai me dar, então, 1 meio
de dmi φ1 ao quadrado mais 1/2 de dmi φ2 ao quadrado. Ou seja, eu tenho um campo complexo, livre, aqui está a ação cinética, o termo cinético desse campo complexo livre. Eu agora simplesmente reescrevo o meu campo dessa forma, em termos de 2 reais. E ganho, na verdade, 2 campos escalares reais, né, neutros, formando um duplete. Então está lá. Eu simplesmente fiz uma passagem, vamos dizer, uma transformação que é completamente inócua. Mas aí a gente podia pensar assim, esse campo é complexo. Então eu poderia pegar esse campo complexo e não descrever como sendo a parte real, mas em vez da parte imaginária. Eu posso usar exatamente essa decomposição, que é a forma de Gauss, né? Pegar um número complexo e dizer esse campo aqui, na verdade, ele é um campo ρ vezes um campo elevado, sei lá, a aqui. Então, deixa eu pegar assim. Então, eu vou descrever o meu campo complexo em termos de 2 reais. Só que eu vou colocar ele dessa forma. E aí, vamos pegar. Então, isso aqui é um campo e isso aqui é um campo. Da mesma forma que φ1 era um campo e φ2 era um campo. Vamos pegar, então, o lagrangiano desse campo livre. dmi φ dmi φ. Então, isso aqui é um campo escalar complexo, livre, só o termo cinético. Vamos agora fazer essa substituição aqui. Então, quando o dmi atuar nesse conjugado complexo, a gente vai ter um termo que vai ser dmi ρ vezes E a menos aqui, menos I ρ dmi aqui é a menos aqui. Isso tudo aqui vezes o conjugado complexo dele. Vai ficar dmi ρ é aqui mais I ρ dmi aqui é aí. Tá? Então, substituir essa decomposição aqui. E aí, claro, esse termo aqui vai ficar dmi ρ, dmi ρ. Dmi ρ ao quadrado. Esse vezes esse. Esse vezes esse, com esse vezes esse aqui vão se cancelar. E vai sobrar esse termo aqui que vai ser mais ρ ao quadrado dmi aqui, dmi aqui. Então, a gente obteve um novo lagrangiano. Onde esse lagrangiano está me escrevendo. Esse campo aqui é um termo cinético puro. Mas, cadê o termo cinético do que? O termo cinético do que não é termo cinético. Na verdade, é um termo de interação. Está multiplicado por esse campo puro. Então, isso aqui não é um termo livre. Isso aqui é um termo de interação, um termo quártico. Então, tem alguma coisa de estranho nessa decomposição. Eu perco a descrição, deveriam ser 2 campos livres, como aconteceu. Φ e φ' são livres, φ1 e φ2 eram livres, mas agora, quando eu faço essa mesma decomposição, eu ganho um termo estranho que me bloqueia a existência, né, de um campo livre, de um termo livre para o quê? Qual é o momento canônico associado ao ρ? É ρ ponto. Mas qual é o momento canônico associado ao que? É ρ2 e ponto. Então, eu misturei graus de liberdade. Eu tenho um problema nessa decomposição. Então, eu não posso escrever esse campo dessa maneira. Agora, vou apagar isso aqui. Vamos imaginar que, ao invés de ser isso, imaginar que eu escrevesse esse campo dessa maneira. Φ igual a ρ, mais uma constante ρ0, é aí aqui. Então, se eu fizer a mesma coisa agora, é só substituir aqui. Eu vou ter, claro, dmi ρ. Se eu alterei o ρ por uma constante, a derivada dele não muda. Então, esse termo aqui continua. Então, vamos dizer que eu escrevesse assim, meu φ vai ser dessa forma. Então, esse termo aqui, ele continua sendo dmi ρ ao quadrado. Por quê? Porque quando eu for tirar a derivada disso aqui, vai continuar sendo derivada do ρ. E aí, quando eu colocar esse termo aqui, aqui eu vou ter um ρ mais essa constante ρ0 ao quadrado vezes dmi aqui, dmi aqui. Só que agora, esse termo aqui, quando a gente abre esse quadrado aqui, eu vou produzir esse termo aqui, ρ0 ao quadrado, que é uma constante, dmi aqui,
dNq, mais os mais termos dessa expansão. Só elevar aquilo ao quadrado. Vai aparecer um termo agora que é cúbico, vai ter ρ dNq dNq, e vai ter um termo que vai ter ρ2 dNq dNq. Mas aparece esse termo aqui, ρ0 é uma constante. Então eu posso simplesmente fazer isso, pegar a raiz de ρ0, esse aqui é módulo de ρ0 ao quadrado, então eu posso redefinir um campo aqui, que vai ser raiz quadrada do módulo de ρ0 vezes π. Vou dizer que eu faço isso aqui. Então eu vou incorporar um ρ0 aqui, e vou incorporar um ρ0 aqui, uma raiz, na verdade é módulo de ρ0. Vou incorporar aqui um ρ0 vezes π. Então, esse ρ0, fazer isso até ρ0 quadrado, não vai precisar nem tirar a raiz. Nota aqui, ó. Entra um ρ0 aqui e entra um ρ0 aqui. Então eu vou redefinir um novo campo, que é que está, que vai ser ρ0 aqui. Então isso aqui vai me dar esse termo cinético, vai me dar dNq, dNq. E aí eu não tenho problema. Agora meu campo ρ está livre, eu tenho um campo QT livre, e é claro, quando aparecer esse termo aqui, que vai ser o termo cruzado 2, ρ0, ρ, dNq, dNq. Eu vou trazer um ρ0 para cá, isso aqui vai ficar QT. E aqui, esse aqui eu posso substituir por QT sobre ρ0. Então aqui vai aparecer uma constante, 2 sobre ρ0. Mas, ou seja, eu gerei um termo de interação, um termo em ρ e quadrático em Q. Então, problema não tem. Por causa dessa simples constante, que poderia ser muito inócua. Mas isso aqui está me dizendo o seguinte, que na configuração de campo, se esse campo aqui é zero, o φ é zero. Aqui, quando o φ é zero, quando o ρ é zero, o φ não é zero. Então eu tenho um problema, que é um problema típico da teoria quântica de campo. Quando eu tenho um lagrangiano dado em função de certos campos, eu posso pegar um campo e escrever esse campo da maneira que quiser. Esse campo eu posso pegar e escrever como uma combinação linear de coisas complexas, eu posso multiplicar campos por campos, mas qual é o critério que eu tenho para dizer que se eu tiver um lagrangiano escrito em termos de certos campos φ, e aí eu disser que esse φ é uma função de um campo ρ, aí claro, eu vou escrever esse mesmo lagrangiano em termos de ρ, então vai dar um lagrangiano L-til de ρ. Quando é que eu posso dizer que o lagrangiano escrito em função de φ e o lagrangiano escrito em função de ρ vão dar a mesma física? Será que mudando a parametrização do meu campo, eu posso estar alterando a física do problema? Então, essa é uma questão aparentemente simples, mas não é tão simples assim. Isso aí foi estudado muito fortemente na década de 60 e foram elaborados 2 trabalhos que geraram um teorema na teoria quântica de campos, que é o teorema de Salam-Kabefucci. Esse teorema depois foi reestudado pelo Porcher na década de 70. Então, vou botar aqui, Salam. Teorema de Porcher. Esse teorema me diz o seguinte, que dado um lagrangiano escrito em termos de campos φ, se esse campo φ pode ser escrito como uma função de um certo campo ρ, então eu posso substituir o φ pela dependência dele ρ, e eu vou ganhar um outro lagrangiano em forma funcional diferente, mas função de ρ. E a pergunta é, qual é o critério que me garante que, se eu escrever o lagrangiano em termos de φ e o lagrangiano em termos de ρ, eu vou ter a mesma física? Então, esse teorema aqui estabelece que um dos critérios importantes para que isso aconteça é que o jacobiano dessa transformação, a matriz jacobiana da transformação, quer dizer que a transformação não seja singular. Ou seja, esse jacobiano tenha determinante diferente de zero, né? O determinante do jacobiano é diferente de zero, ou seja, a transformação não tem singularidade.
Então, isso pode me garantir que as duas maneiras de expressar o campo conduzem à mesma física. Então, nesse caso que nós estávamos trabalhando, se a gente pegar o campo φ, né? Quer dizer, a gente tem um campo φ, que é ρ, é a aqui. E tem o campo φ', que é ρ, é a menos aqui. Então, se a gente pegar o jacobiano, a matriz, nesse caso é um problema 2 por 2. Então, o jacobiano dessa transformação é dφ, dρ, dφ, dqui. dφ', dρ, dφ', dqui. Se a gente olhar para essa transformação, que a derivada de φ em relação a ρ é exponencial de qi. A derivada de φ em relação a qi é i, ρ, é a iqi. Depois, a derivada do φ' em relação a ρ é e a menos iqi. E depois a derivada do φ' em relação aqui é menos i, ρ é a menos i. Então, esse aqui é o jacobiano da transformação. Esse determinante, em módulo, ele vai valer, aqui vai ficar menos i, ρ, e aqui vai ficar menos i, ρ. Então, esse determinante módulo, quer dizer, basicamente esse determinante, menos das constantes, né? Esse determinante é proporcional a ρ. Então, esse determinante se anula para configurações de campo ρ igual a zero. Se ρ igual a zero, esse determinante é zero. Então, a transformação é singular. A singularidade da transformação, ela vai acontecer justamente na configuração de campo ρ igual a zero. Ao passo, se eu escrever ρ, se o meu ρ não for ρ, mas for ρ, se eu substituir o meu ρ por um ρ mais um ρ zero, e o ρ zero for diferente de zero, o determinante é ρ mais ρ zero. E aí, quando a configuração de campo ρ for zero, o determinante não é zero. Então, isso mostra que pegar um campo complexo e escrever sob a forma polar não é possível, a não ser que esse campo aqui seja uma flutuação em torno de uma configuração constante. O meu campo que está aqui, ele na verdade deveria ter essa forma, deveria ter uma configuração constante e ele ser uma perturbação em torno dessa configuração constante. Isso é exatamente a situação de quebra espontânea de simetria. Então, no caso da quebra espontânea de simetria, o valor esperado no vácuo desse campo é zero. Não zero. Então, esse ρ zero aqui, quer dizer, quando a gente está escrevendo assim, φ igual a ρ mais ρ zero, é aqui, e eu pego o valor esperado no vácuo de φ, isso aqui vai ficar o valor esperado no vácuo de ρ, aqui, mais o valor esperado, mais ρ zero, valor esperado no vácuo de aqui. Suponhamos que a gente tome um pouco aqui. Se a gente tomar esse campo aqui, posso tomar até o campo aqui igual a zero. Se o campo aqui é igual a zero, isso aqui vai ficar φ0, isso aqui vai ficar ρ. Né? Então vai ficar 1, não vai ter, e isso aqui também vai ficar simplesmente o valor esperado no vácuo de ρ mais ρ zero. Então, a gente está vendo que esse campo φ, na verdade, ele posso escrever, então vai ficar o seguinte, o valor esperado no vácuo quando φ for igual a ρ, quando φ for igual a ρ zero, esse campo aqui tem valor esperado no vácuo igual a zero. Quando a configuração de φ for igual a ρ zero, esse campo tem valor esperado no vácuo diferente de zero. Então, esse campo aqui é a flutuação em torno do valor esperado no vácuo do campo φ. Então, essa é exatamente a situação de quebra da simetria. É isso que nós estamos obtendo aqui. A simetria foi quebrada espontaneamente. Então, esse campo aqui de baixo, que nós obtivemos o φ0, ele não é completamente, ele tinha uma configuração de campo constante. Quando nós abrimos isso aqui, eu apaguei aqui, deixa eu só retomar rapidinho aqui, para ficar bem claro o conceito, porque isso aí é uma coisa muito simples, mas não é tão trivial. A gente entender por que a gente pode escrever o campo de Higgs dessa forma, e isso só é possível
Eu não poderia fazer isso para o campo de Higgs se não tivesse havido quebra espontânea da simetria. Porque se esse campo aqui é zero, se eu tivesse feito isso aqui, eu só pude, a quebra espontânea da simetria me deu isso aqui, 0, 1. Se não tivesse havido quebra espontânea da simetria, o valor esperado no campo era 0, eu ia estar transformando 0, 0. Qualquer transformação de SO2 atuando em 0, 0 vai dar 0. Não te dá nada. Então você só pode gerar esse campo a partir dessa configuração, que é a configuração de vácuo, né, do Higgs, se eu tiver a quebra espontânea da simetria. Então é isso que eu estava querendo dizer. Então, na teoria eletrônica, depois de tudo isso, posso começar a aula agora. Simplesmente eu estou dizendo para vocês o seguinte: na teoria eletrofraca, eu vou pegar o meu campo de Higgs e eu vou escrever ele da seguinte maneira. Ele vai ser aqui a exponencial de ômega A sobre 2, vamos botar assim, ômega A sigma A. E aqui eu vou colocar, aqui é 0, e aqui eu vou teria assim, V0 mais I por 0. Eu tenho, isso é uma constante, eu tenho completa arbitrariedade para escolher a configuração de baixo. Nós vamos escolher, agora é uma escolha, escolher o 0 igual a 0. Vamos tomar o 0 igual a 0. Então nós estamos dizendo o seguinte, que o valor esperado no vácuo da componente φ0 do dublete de Higgs é simplesmente esse V0. Vou colocar assim, é isso aqui, esse V0. Tá? Para puxar, na verdade é o V0. É isso aqui. Então esse é o valor esperado no vácuo. Eu vou tomar a parte imaginária dele igual a 0. Eu posso escolher qualquer coisa aqui lá. Posso fazer 0, V0 igual a 0, tomar o U diferente de 0. Vamos escolher a solução em que a configuração de vácuo é real. Então nós estamos tomando esse U 0 igual a 0. Então daqui para frente, vamos ficar carregando esse V0, vou botar V. Então vamos adotar essa notação. V0 vai virar V. Então isso aqui, na verdade, é o valor esperado no vácuo da componente inferior do campo de Higgs. É a configuração que nós estamos escolhendo para descrever o ground state, o estado de mínima, a configuração de campo de mínima energia do modelo padrão. Todos os términos são 0 na configuração de vácuo. Todos os términos são 0, todos os vetores são 0, só sobra o V do campo de Higgs. Então, a configuração de vácuo é caracterizada por todos os campos 0, menos o escalar. O escalar é o único que assume valor esperado no vácuo diferente de 0. Por quê? Porque isso não quebra a simetria de Lorentz e não vai de encontro também a simetria, a invariância translacional. Então, no final de tudo, nós vamos adotar essa posição. Nós vamos dizer que o nosso campo de Higgs pode ser escrito desse modo. Vamos colocar as coisas assim. Então, isso aqui é só para justificar, né? Então, vamos dizer assim. Esta. Então, em vista da quebra espontânea de simetria, podemos, sem qualquer inconsistência, com o teorema de Salam, Camefut, Borcher, adotar a forma acima para o dublete de Higgs. Aqui.
Certo? Então, só para acertar aqui com vocês, então, vamos fazer, então só para, deixa eu botar aqui, acho que vai ser mais interessante se eu fizer o seguinte, vamos escrever, então vamos dizer que o nosso campo de Higgs, né, que é esse φ, ele fosse, vamos dizer que ele fosse um Ki, vamos botar assim, um Ki de X, né, que é o φ mais, Ki de X, mais I Psi de X, se eu colocar assim, e aqui embaixo vamos dizer que a gente tenha Rho de X mais I zeta. Então, vamos dizer, esse aqui é o meu φ. É o meu duplex de φ. É o φ mais e o φ zeta. E nós estamos adotando a seguinte decomposição para ele. Estamos escrevendo isso aqui, aí adotamos a expansão ali, aquilo ali vai ser a identidade atuando no 0V, então a gente vai escrever esse objeto aqui, desse modo, identidade, 2 por 2, né, fazer a expansão da exponencial, mais I sobre 2, ômega A, sigma A, atuando aqui, em 0, 1. Nós vamos fazer esse exercício aqui rapidinho de novo, então isso aqui vai ficar 0, 1, botar, na verdade aqui é 0V, perdão. 0V. Vamos lá, então, isso aqui é em primeira ordem. Então, isso aqui jogando fora os termos de ordem ômega 2, que nós estamos interessados só em pequenas flutuações. Então, vamos, a identidade deu isso, e aqui a gente já tinha feito essa matriz aqui. Então, isso aqui é 1/2 do ômega A sigma A. Então, isso aqui é ômega 3, menos ômega 3. Então, isso aqui atuando em 0V. Então, a gente vai ter no final a seguinte estrutura. Vai ficar 0 mais isso aqui, V sobre 2, ômega 2, mais I sobre 2, V, ômega 1. Esse pedacinho aqui, né? Esse aqui dá 0, e esse aqui dá IV ômega 1, esse aqui dá V ômega 2. E tudo isso tem um fator meio. E depois o termo de baixo, esse aqui também vai dar 0, e esse aqui então vai ficar V menos IV, I sobre 2, I sobre 2, V ômega 3. Vou colocar assim. Então eu posso vamos deixar assim. Então isso aqui, quem está fazendo o papel do meu Ki, é V sobre 2, ômega 2. O meu Xi é V sobre 2, ômega 1. Depois aqui eu tenho o meu Rho. Tá. Nosso Rho aqui, eu vou aqui, tá? Esse calculinho aqui tá certo, né? V menos, V menos I, ômega 3 sobre 2, né? Certo? Certinho aqui, menos I, ômega 3, também tá certo, porque mais I tem esse I aí, né? Então, aqui nós estamos observando. Então, nós temos essa parte imaginária aqui. Esse aqui dá 0, esse aqui vai dar puramente imaginário, tá certo? Então, V menos, então meu Rho é a parte real, meu Rho está dando V, tá certo, então tá. E meu zeta está dando menos V sobre 2 ômega 3. Vamos fazer o seguinte aqui. Observe que para nós gerarmos esse Rho, eu preciso aqui a parte real,
estaria gerando um gol constante. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que aqui, vamos fazer a seguinte parametrização, perdão, vamos dizer que aqui, claro, isso aqui é a configuração de vácuo. Eu vou ter um campo aqui que eu vou chamar de H, que é justamente para indicar o mix, né? Que vai ser campo. Então eu vou dizer, eu vou parametrizar esse campo aqui, porque até, aliás, a gente tem que pensar aqui uma coisa. Por que esse campo é necessário? O resultado está nos indicando. Esse campo φ é um dublete de campos complexos, então ele tem 4 coordenadas reais aqui dentro. Quando eu passei para essa parametrização, aqui eu ganhei 3 parâmetros reais. Está faltando um quarto, que eu coloco aqui. Então, os 4 graus de liberdade acumulados nesse campo, né, que são descritos pela parte real e imaginária de φ+, parte real e imaginária de φ0, eu desloquei para os 3 parâmetros de SO2 mais esse H que está aqui. Então, vamos colocar aqui V mais H, perdão. Aqui tem V mais H. Aqui tem V mais H. E aqui tem V mais H. Então, isso aqui vai só, isso aqui vai dar 0, então nós vamos ter aqui o termo, vai ficar I ômega 1 V, aqui, ômega 2 V. Aí depois nós vamos ter termos que vão ser V1, ômega 1, perdão, vezes H. E ômega 2 vezes H. Esses termos, se isso aqui já é uma flutuação em torno do vácuo, e eu estou tomando parâmetros infinitesimais, então eu vou desprezar os termos que sejam quadráticos nesse campo. Então, nós estamos fazendo essa parametrização aqui. Então, desse ponto de vista aqui, quando eu multiplicar isso aqui por H, eu vou botar aqui, mas está gerando termos aqui que são de ordem ômega H, ômega H, que já são segunda ordem, infinitesimal. Então, esses termos aqui eu estou abandonando. Então, vai dar isso. Agora, esse termo aqui, ele sobrevive quando nós pegarmos esse produto aqui. Porque aí eu vou produzir um menos I ômega 3V, que está aqui, mas aqui eu vou produzir menos I ômega 3V, que está aqui. Esse cara é vezes esse. Menos I ômega 3V, menos I ômega 3... e aqui eu tenho V mais H, perdão. Então tá isso aqui. Então eu tenho V mais H, esse V mais H aqui, mais isso aqui. Aqui eu acho que eu até esqueci de colocar, não, aqui não, que aqui é a parte de cima, é 0 mais isso aqui. Aqui embaixo eu tinha que colocar V mais H, mais essa matriz atuando aqui. Então vem o V mais H, e depois o resultado disso aqui, que é menos I V ômega 3, e o termo que é quadrático, que eu estou desprezando. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, colocar o nosso ρ, então, ele fica V mais H. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte: o parâmetro ômega 1 de SO2, ele pode estar descrevendo esse campo 2π sobre V, que é esse campo aqui. O parâmetro ômega 2, ele vai ser 2π sobre V. E o parâmetro ômega 3 vai ser menos 2 zeta, menos 2 zeta sobre V. Então, o que nós estamos observando é o seguinte: eu posso, na verdade, claro, 2 vezes um campo dá um campo. Então, eu posso, na verdade, eu posso absorver esse parâmetro 2 nesses campos aqui, eu não tenho nenhum problema, eu posso redefinir tudo, que é multiplicar campo por uma constante, não é problema. O que a gente está dizendo aqui, a gente pode, então, sempre escrever esse objeto aqui como sendo aqui, vamos botar assim, então, na verdade, vou transformar para cá, aqui, vamos chamar esses campos aqui de campos, vou chamar assim, para não fazer confusão, a gente pode associar esses parâmetros a esses campos aqui, né? Eu poderia, talvez, tivesse sido até melhor se eu tivesse chamado isso aqui de Q1, Q2, Ρ1 e Q3. Seria mais fácil se eu tivesse feito assim, Q1, Q2, que fica mais mnemônico, Q3 aqui. E aí, se eu fizesse a mesma coisa, né? Isso aqui, Q1. No lugar do Q, eu coloco Q1. No lugar do Xi, eu coloco Q2. E no lugar do zeta, eu coloco Q3.
Então, na verdade, eu poderia pensar assim, vou escrever o meu campo de Higgs como sendo I, 3 campos que A, quer dizer, que 1, que 2, que 3, exatamente esses campos aqui. Aqui as matrizes de Pauli. E aqui esse campo. Então eu tenho 4 graus de liberdade. Eu tenho os quiais, né? E tenho o H. Que estão descrevendo, na verdade, os 4 graus de liberdade do dublete complexo de Higgs. Está claro o conceito? Tá? Então é só o que eu quero. Desculpa a confusão, porque eu talvez tenha misturado as coisas. No sentido de que eu estou mostrando que qualquer campo que seja um dublete de SO2 e que tenha uma configuração de vácuo não trivial, e aí por configuração de vácuo não trivial nós decidimos tomar essa aqui. Então qualquer campo que seja um dublete de SO2, né, que tenha uma configuração de vácuo não trivial, pode sempre ser colocado sob essa forma, onde aqui eu tenho 3 campos e aqui eu tenho um 4º campo. Então, com esses 4 campos, eu consigo descrever todos os graus de liberdade do dublete de Higgs. É uma forma especial, é isso que eu estou dizendo. Então, essa é a parametrização. Então, em vista da quebra espontânea da simetria, né, podemos, sem qualquer inconsistência com o teorema de Salanka-Mefouche-Borcher, adotar essa forma acima para o dublete de Higgs. Então, tem 3 campos, né, que estão nas fases e o H, que está no módulo, está aqui na parte que seria radial do campo. É a parte radial vezes a fase. Então, isso é uma característica da representação dublete de SO2. Se eu não tivesse no dublete, se meu Higgs fosse um triplete, eu já não poderia fazer exatamente isso, porque um triplete de SO2 poderia ter 3 componentes reais, não 4. Um triplete de SO2 é real. O dublete de SO2 é complexo, mas o triplete de SO2 é real. E aí, num triplete 3 real, eu não poderia usar todos os graus de liberdade, as 3 mais 1. Então, isso depende muito da representação. Isso acontece na teoria eletrofraca, por quê? Porque o campo de Higgs é um dublete de SO2. É só essa a colocação. Então, como eu disse, a aula de hoje pode começar aqui. Eu posso chegar e dizer, vamos escrever o campo de Higgs dessa forma. É isso que eu estou dizendo. Tem todo o início da aula por trás disso tudo. Tem toda uma discussão de algumas questões mais fundamentais em teoria de campos, tá bom? Só para chamar a atenção de vocês. Essa discussão sobre o teorema de Salanka-Mefouche-Borcher, ela é completamente ausente dos livros. Vocês podem procurar, que vocês não vão achar essa discussão, porque se passa, o próprio Abraham-Lee, que faz as coisas muito em detalhe, ele chega a um certo passo lá dos desenvolvimentos dele e diz, vamos colocar o campo de Higgs dessa forma. O que está em jogo aí? Está em jogo aí o teorema de Salanka-Mefouche-Borcher, está em jogo aí a quebra espontânea da simetria, está em jogo aí a invariância de Lorentz, está em jogo aí a simetria translacional. Então, isso é sempre possível nessas condições. Muito bem, vamos deixar a coisa assim. Vamos voltar para uma situação também mais esclarecedora sobre a quebra espontânea da simetria. Vou só chamar a atenção da relação entre quebra espontânea da simetria e bóson de Bose. Vamos pensar então, pegar uma situação mais simples, não precisa pegar o caso SO2. Vamos pegar essa situação, depois a gente pega o caso SO2. Vamos pegar o caso do modelo puramente único. Isso aqui é um toy model, tá? Então, o modelo 1, com quebra espontânea da simetria. Então, eu tenho um campo escalar com esse potencial de Higgs. O potencial de Higgs seria, vamos dizer assim, I2, I star φ, mais lambda sobre 4. Está aqui ao quadrado. Então, o meu campo é simplesmente um campo complexo, temos dublete, temos um modelo muito tranquilo. E estamos na situação de fase de simetria quebrada, que é o Mi2, né, parâmetro de massa
Portanto, tem dimensão de massa ao quadrado negativo e o parâmetro de acoplamento positivo. Então, nessa situação, nós temos que equos contrários da simetria e temos que o valor esperado no VAR do nosso campo escalar é raiz quadrada de menos 2 mi ao quadrado sobre o VAR. Fica com 4 ligado aqui, vai ficar o valor de 2.200, 2.200 sobre 2 aqui. Então, o nosso campo aqui